Bom dia, tudo bem, pessoal? Não é um dia muito bom, devido à noite de ontem, São Paulo entrou em campo, né? Tentou alguma coisa, se é que pode dizer isso. A minha opinião foi uma atuação muito pífia do São Paulo, parecia uma postura com medo. O Atlético Mineiro entrou e também não jogou nada, mas pelo menos saiu com resultado, né? O empate pra ele já tava ótimo. Acharam um gol aqui no Morumbi, coisa que o São Paulo não conseguiu nem achar. Mas enfim, vou deixar pra vocês um vídeo aí na sequência do Pilhado e a galera da Jovem Pan opinando sobre o jogo de ontem. Estão revoltados com a postura do São Paulo, estão jogando a culpa no Zubeldia. Em parte eu acho que leva a culpa também, o Zubeldia tem que levar um pouco dessa culpa sim. Porque pra mim, Luciano, enfim, no final do vídeo eu deixo minha opinião aí pra vocês. Valeu? Curte o vídeo aí, comenta, compartilha pra ajudar a crescer o canal aí. E aí, vamos lá, tá? Eu preciso deixar claro o seguinte, eu sou um dos caras que mais elogiaram aí o Zubeldia desde que ele chegou no São Paulo. Eu elogiei, eu acho que o Zubeldia, sim, faz um bom trabalho. Agora, do mesmo jeito que eu critico muito o Tite, e hoje, quando teve que elogiar, eu elogio, hoje tem que criticar o São Paulo do Zubeldia, gente. Porque foi uma vergonha a forma como o São Paulo foi eliminado dessa Copa do Brasil. Foi uma vergonha, porque o São Paulo abdicou de jogar futebol nos 2 jogos. Foram 2 jogos do São Paulo sem jogar futebol. O São Paulo não apresentou chance de gol quase nenhuma no Morumbi e nenhuma na Arena MRV, gente. O São Paulo hoje, ele é um time que tem que jogar futebol. A gente está falando de um time que tem jogadores de qualidade. Tem Caleri, tem Lucas Moura, tem o próprio Luciano, que está sendo muito criticado com razão, porque não está jogando bem, mas é um bom jogador. Tem o Luiz Gustavo, que chegou jogando bem, tem a zaga com a Arboleda, tem um time esse São Paulo. Tem o Lucas Moura, que é um jogador que voltou às pressas da seleção brasileira. Pra você não apresentar nada numa quarta de final de Copa do Brasil, você tem que ser criticado. Porque é o São Paulo, é o atual campeão, é um time que chega bem nos mata-matas, e a forma como jogou contra o Atlético Mineiro em casa e fora, jogou como um time pequeno. Jogou como um time que pensa pequeno. Eu já elogiei tanto o Zubeldia por falar que ele tem coragem, que ele tenta muitas vezes fazer um time ofensivo. São Paulo não fez nada, gente, no primeiro e no segundo jogo. E aí, sim pro torcedor tá puto, sim pro torcedor tá questionando, porque o São Paulo foi eliminado sem sequer tentar criar alguma coisa. Jogando de maneira covarde, sem criação, sem atitude. Foi um São Paulo frouxo e um São Paulo apático, coisa que eu não vejo o São Paulo sendo há muito tempo. Há muito tempo que a gente fala aqui, Bruno, o São Paulo você pode dizer o que quiser, mas é um time que briga, é um time que corre, é um time que vai atrás, que sua. E foram 2 atuações patéticas do São Paulo nessa quarta de final de Copa do Brasil, Bruno. Covardes. Um time que não criou, que procurou não sofrer gol, sofreu um gol de bola parada no Morumbi e hoje de novo. Hoje o torcedor queria ver o São Paulo indo pra cima do Galo, mesmo que fosse fora de casa, e era pra ser até pior, porque o Galo teve chances, poderia fazer e o São Paulo não criou nada. O São Paulo jogou mal no confronto com o Atlético. Eu tava no jogo do Flamengo e deu para ver boa parte do jogo do São Paulo ao mesmo tempo. Claro que eu não vi com a mesma atenção do jogo do Flamengo, mas o São Paulo realmente não teve praticamente nenhuma chance. Foi um jogo ruim no Morumbi, já foi assim. Fora de casa, o São Paulo tem jogado muito mal. Isso também no Campeonato Brasileiro. O último jogo antes da data FIFA foi contra o Fluminense, jogo que deu toda aquela polêmica lá, que o São Paulo pediu anulação, coisa que não vai acontecer, não deve acontecer essa anulação. Mas o São Paulo, aquele jogo, ele perdeu, independente da questão da arbitragem, ele foi bem pior que o Fluminense no Maracanã. Ele tomou 2-0 merecidamente. E no Morumbi ele vinha jogando um pouco melhor, só que o primeiro jogo com o Atlético foi muito ruim. E ali o São Paulo perdeu a vaga. Mas fora de casa, tem sido assim. O São Paulo teve um início de brasileiro que ele conseguiu alguma coisa fora, mas depois ele voltou a ser mais ou menos o que foi o ano passado como visitante. São Paulo, ano passado, era muito discrepante, Morumbi e fora. E esse ano voltou a ser, depois de até um bom início como visitante no Brasileiro. Então, essa questão de jogar fora é uma coisa para o Zubeldia trabalhar, porque os últimos jogos longe do Morumbi foram bem ruins, e nesse confronto com o Atlético, o jogo do Morumbi também foi. Então, São Paulo, principalmente como visitante, ele tem que melhorar muito e vai ter agora uma tabela dura, porque ele pega o Cruzeiro no Mineirão, domingo,
outro jogo em Belo Horizonte, é confronto direto. Cruzeiro é o 5º do Brasileiro, São Paulo é o 6º. E depois joga no Rio de Janeiro com o Botafogo, pela Libertadores. Esses são os 2 próximos jogos do São Paulo. E pelo desempenho fora de casa, o São Paulo não é favorito em nenhum dos 2. São jogos em que o São Paulo deve ter muito problema. Bruno, mas aí eu te pergunto, era um São Paulo que eu mesmo elogiava e você tinha o pé atrás, mas que eu vi o Zubeldia tendo coragem. Por que o Zubeldia não mostrou coragem nos jogos da Copa do Brasil? Porque o Zubeldia faz esse São Paulo criar, faz esse São Paulo principalmente no Morumbi, né? É um São Paulo muito forte e não criou nada. E a gente sabe que não é o estilo do Zubeldia. Será que os jogadores não seguiram o que ele pediu ou não? Ou o Zubeldia mesmo teve medo do Atlético Mineiro? Eu acho que medo ele não teve. Assim, o time jogou mal e não está num grande momento. Esse time do São Paulo tem uma característica muito clara desse time já há algum tempo, que é jogar no máximo, mas ele não consegue jogar sempre. E esse máximo, e até acho que explica porque no Morumbi é melhor, tem muito a ver também com o ambiente, com concentração, de estar numa pegada muito forte. Fora de casa já não tem o mesmo ambiente do Morumbi. Então o São Paulo não está conseguindo. Estava em 3 competições. Hoje, no caso, teve descanso, mas esse time não aguenta 3 competições porque é um time muito físico, é um time de disputa, de imposição, não é um time técnico, é um time físico, brigador. Então ele não aguenta, ele não ia conseguir jogar. Ele vinha jogando com os reservas no Brasileiro, na maioria dos jogos, jogou com reservas contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, mas eram adversários mais fracos, então deu para ganhar com os reservas. Aí jogou com o mistão contra o Palmeiras, perdeu. Aí era um jogo que não dava para poupar, que você ia ter problemas. Até não foi, esse jogo até que foi bom contra o Palmeiras. O São Paulo deu trabalho pro Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, só tomou um gol no fim. Mas é um time que precisa estar muito ligado, muito focado no máximo e não vai conseguir fazer isso sempre. E agora ele vai ter uma folguinha de Copa do Brasil. É um time brigador, não é um time técnico. E contra o Atlético, no primeiro jogo, aí os jogadores falaram, no primeiro jogo eles atribuíram muito a atuação do time ao que havia acontecido com o esquerdo do Nacional. Aí eu não tenho como falar por eles, né? Eles falaram disso, que foi no dia seguinte da morte do atleta do Nacional, uma semana depois do jogo no Morumbi, em que ele passou mal. E no dia seguinte da confirmação da morte, os jogadores disseram que naquele primeiro jogo eles não quiseram usar isso como desculpa, não é isso. Mas eles falaram que não estavam legais. E o jogo no Morumbi foi bem abaixo. Mas os jogos fora, aí a parte essa questão, foi uma questão realmente muito triste, muito pesada. Fora de casa tem sido assim. E aí acho que tem muito a ver com isso. O time tem que estar muito ligado, focado, e o ambiente do Morumbi, ele ajuda que esse time entre numa energia muito forte. É um time de briga, de energia, de luta, de imposição. Não é time técnico, não. Então, fora de casa, o time sofre bastante. Mas acho que jogou mal mesmo. Não acho que foi medo de jogar. Acho que foi um confronto ruim mesmo do time do São Paulo. E o jogo do Morumbi foi anormal. O fora de casa não foi muito diferente do que tem sido no Campeonato Brasileiro, não. É uma situação aí que preocupa o São Paulino, porque nos mata-matas, né, o São Paulo tem mais chance do que no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, nesse momento, tá? Eu vou até tentar abrir aqui a tabela. Tá em o sexto. São Paulo está com 41 pontos. Só que o São Paulo tem 9 a menos que o Botafogo, né? Tem 9 pontos a menos que o Botafogo, que é inclusive o rival do Botafogo na Libertadores, né? O São Paulo vai enfrentar o Botafogo na Libertadores e o São Paulo ele vem sendo mais forte nos mata-matas. Então, Flávio, São Paulo perde um pouco de chance, o Faustinho também, né? Perguntar para o Fausto, porque o São Paulo perde já uma grande chance de título. No Brasileiro, não sei se briga. Eu sempre falei, o São Paulo e o Flamengo são os únicos que estão em 3 frentes. Que eu ainda considero que ele briga, mas eu acho que ele vai focar mais na Libertadores. E aí é uma preocupação para o torcedor são paulino. Por quê? Ele já não tem a Copa do Brasil para brigar pelo título e se classificar para a Libertadores do ano que vem. No Brasileiro, a briga vai ser grande pela Libertadores. E aí o São Paulo agora tem um risco, né, Fausto, de ficar até fora da Libertadores do ano que vem. Então tem que saber, vai focar no quê? No mata-mata? No Brasileiro? E a gente sabe muito bem que é difícil um clube apontar em qual competição que ele vai focar.
O caminho mais viável para o São Paulo chegar a uma Libertadores da América seria através da Copa do Brasil, na minha opinião, porque o São Paulo, apesar da tradição do São Paulo, né, em Libertadores da América, o São Paulo vai enfrentar um adversário melhor do que ele. O Botafogo hoje tecnicamente, fisicamente, é melhor do que o São Paulo. O que pode pesar é a tradição. Botar em campo a tradição, a história do São Paulo na Libertadores da América. Isso pode pesar mesmo, né? Comparando com o Botafogo, é um abismo, né? A tradição do São Paulo e do Botafogo nessa competição de Libertadores da América. Através do Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil, não sei, é que vão abrindo vagas, né? Então pode ser que o São Paulo belisque essa vaga aí para Libertadores da América, talvez não para a fase de grupos da Libertadores da América. O São Paulo ainda aposta na Libertadores da América. Eu acho um grande desafio. Mas, Pilhado, você falou do Luciano, né? Eu acho que tem algumas coisas que acontecem. Eu acho que ele é um cara muito esforçado, mas eu acho ele um jogador bem mediano, Luciano. Eu sempre fiquei espantado de ver, sempre falei isso pro Bruno aqui, falei para muitos São Paulinos que eu conheço, eu ficava espantado a torcida do São Paulo pedindo o Luciano, como se fosse o Luciano chegar e um Careca, o Luiz Fabiano. Era uma dependência de Luciano que é surreal. E agora eu tô vendo esses jogos, os caras metendo pau no Luciano, porque o Luciano não tá jogando nada, né? Assim como o São Paulo não jogou nada no Morumbi, não jogou nada hoje, pelo que a gente ouviu do Flávio Prado que acompanha o jogo, São Paulo não tá jogando nada. E vale lembrar mais uma coisa, gente, o São Paulo conquistou a Copa do Brasil, mas o São Paulo passou um longo período em baixa, e aquele time que você falava, os caras, o Nilson que costumava falar isso, os caras, eles não ligam se vão perder ou não vão perder. Isso foi um longo período com o São Paulo. Então, quer dizer, o São Paulo conquistou uma Copa do Brasil, o São Paulo vem fazendo alguns anos melhores, mas passou um período gigantesco num buraco que os caras não conseguiam ver uma saída, né? Eu acho que o São Paulo tem condições de reerguer, o São Paulo tem um time competente, um time de qualidade, acho que pode se reforçar para o ano que vem, mas a parada da Libertadores da América vai ter que se agarrar muito, Pilhado, na minha opinião, na história, na camisa do São Paulo, porque no futebol hoje, se for colocar um favoritismo, o Botafogo é favorito para passar para a próxima fase da Libertadores da América. E aí o São Paulo teria apenas uma frente para brigar por vaga a Libertadores. Pelo título, acho que já não tem mais nenhuma condição de brigar por título em Campeonato Brasileiro. A Viga! Eu acho que o título do São Paulo da Copa do Brasil no ano passado tem muito também, sem querer desmerecer o tricolor paulista, da deficiência do Flamengo. Chegou dilacerado, de miringuedo, aquela final da Copa do Brasil. São Paulo achou uma conquista, óbvio que foi uma conquista meritória pelos adversários que superou, mas eu entendo, viu, Pilhado, que aí, a partir de um dado momento, acabou se superestimando, eventualmente, as potencialidades do São Paulo. Aí chega o Zubeldia, isso é alavancado, é catapultado ainda mais. Campeão da Copa do Brasil, técnico estrangeiro, que é bom, concordo com você, é um bom treinador. Agora, o material humano que ele tem na mão já mostra que não dá para fazer de um limão a limonada. Se estão apostando no Luciano como o último refrigerante gelado do deserto, é complicado. Não acho ele mau jogador, não. Acho ele meio fio desencapado. Mas acho que o São Paulo tem peças interessantes, tem o Lucas Moura, tem o Caleri, gosto também do Ferreirinha, mas está longe de ser um time robusto, de uma equipe sólida para pensar em título de Libertadores da América, título de Copa do Brasil novamente e muito menos Campeonato Brasileiro. Eu estava aqui, olha só, hein? Fui lá no vernáculo, estava elocubrando, estava aqui conjecturando. Óbvio que o torcedor do Flamengo está olhando lá na frente, ainda tem o Corinthians com todo o respeito pela frente. Mas o torcedor do Flamengo estava torcendo para que o adversário que passasse não fosse o São Paulo, porque se tem um adversário que o Flamengo tem dificuldade, não encaixa, é justamente o tricolor paulista. Agora, já imaginou, Pilhado, se o Botafogo passa pelo São Paulo e o Flamengo passa pelo Penharol, semifinal de Libertadores da América, Flamengo e Botafogo. Já vamos ter um Flamengo e Vasco numa semifinal de Copa do Brasil. Seria o estrelato, pirotecnia para o futebol do Rio de Janeiro, que conseguiu colocar 3 bem avançados adiante na Libertadores da América, algo que jamais aconteceu, viu, Pilhado? São confrontos, né? É bom a gente lembrar aqui.
A gente tem 2 times que precisam conquistar título, que estão devendo título para os seus torcedores já de expressão há um bom tempo, Corinthians e o Vasco, né? Principalmente o Vasco. O Vasco há um bom tempo. Qual foi o último título, Viga? Foi 2011, a Copa do Brasil? Vou fazer um esforço de memória aqui, mas já tem muito tempo. Foi 2011, foi Copa do Brasil? Foi conquista de Copa do Brasil, exatamente. Foi no ano de 2011. Pilhador, agora tem um detalhe. O Vasco já está no lucro. Aonde ele chegou, já é lucro para o Vasco da Gama. Sim, se conquistar título... O torcedor do Vasco quer título de expressão que ele não tem há muito tempo, né? Mas o torcedor do Vasco andou se conformando ao longo dos últimos anos em ter um título que lutava, um time que lutava para não ter título e lutar para cair, para não cair. Eu acho que se vier um título esse ano, vai ser, com todo respeito ao Vasco da Gama, um aborto da natureza. Embora o Vasco esteja melhor, mais intenso, mais vibrante. Mas não faria parte do cardápio do Pedrinho, de qualquer outro dirigente, pensar em título de qualquer coisa esse ano. Porque a meta era manter o Vasco na divisão de elite do futebol brasileiro. Agora, chegou na semifinal da Copa do Brasil, beleza. Pode avançar, pode, quem sabe, conquistar um título. Mas eu não colocaria o Vasco como favorito. Nem uma vaga no Campeonato Brasileiro para a Libertadores da América, muito menos a conquista da Copa do Brasil. Porque os outros times que avançaram, acho mais fortes do que o Vasco da Gama. Eu também, né? Mas só que a partir do momento que você chega numa semifinal, você tem chance de título. Para mim não é impossível o Vasco passar do Atlético Mineiro. Para mim não é impossível o Vasco pegar o Flamengo numa final e ser campeão num clássico, pegar o Corinthians numa final e ser campeão num clássico. Eu diria, os favoritos hoje ao título são Flamengo e Atlético Mineiro. São. Só que o Flamengo também era favoritíssimo na última final contra o Corinthians. Venceu, mas o Corinthians jogou melhor que o Flamengo aquela final. Que aí é o que eu digo. Nos pênaltis, sim, a gente estava junto no Maracanã. É o que eu digo. A partir do momento que você chega numa semifinal, são 4 clubes gigantes. A gente pode dizer que os 4 clubes que estão ali são gigantes. Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians e Flamengo. Então, claro que o Vasco não é o favorito. Mas o Vasco é o clube que está com mais sede de título dos 4. Porque é o que está mais tempo sem conquistar um título de expressão. O Atlético Mineiro há pouco tempo foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil no mesmo ano. O Corinthians, claro, também não é campeão há um bom tempo. Foi 2017, Bruno? Sim, brasileiro foi 2017. 2017 campeão brasileiro, mas é bem menos que o Vasco, que está desde 2011. E o Flamengo, que é aí desses 4 que vem conquistando mais títulos nos últimos anos. Agora, o que é legal é que são 4 gigantes. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, onde o Pilhado e a galera do Jovem Pan deixaram a opinião deles aí. Então, tá todo mundo revoltado com a postura do São Paulo. O que você achou? Na minha opinião, eu fiquei putaço com a postura do São Paulo nos 2 últimos jogos aí contra o Atlético. Não tem cabimento o São Paulo querer brigar por uma vaga na Copa do Brasil e ter essa postura dentro de campo. Um time que não ataca de forma incisiva, um time que toca a bola. Luciano, joga bem, mas ultimamente tá complicado. Eu gosto do futebol do Luciano, mas tá complicado ultimamente. Só toca pra trás. A gente tem um 10 que só toca pra trás. Não tem cabimento isso. Um 10 que não arma uma jogada. Nossa, pelo menos antes chutava pro gol. Agora tá jogando mais recuado e só toca pra trás. Recebe a bola como um volante. Os volantes do nosso time armam mais o jogo do que o próprio camisa 10. A gente depende muito da estrela do Lucas, não tem como. Se a estrela dele não brilhar, o São Paulo não ganha, não faz gol. E aí fica complicado. Pra mim foi revoltante essa derrota, né? Praticamente uma derrota. Foi 0-0, mas foi desclassificado e a classificação era o que interessava. Tinha que ter feito o resultado em casa, o 0-0 em casa. Bom, beleza, o 0-0 lá é aceitável, pensando que tinha que ter feito o resultado em casa. O 1-0 em casa era do São Paulo. Não era pra ter perdido de 1-0. Aquele gol que o Lucas perdeu, infelizmente, é o Lucas, né? A gente acaba dando crédito, mas não tem cabimento. A postura em si do jogo do São Paulo em si, pra mim, foi bem pífia. Acredito que o São Paulo ainda deu uma melhorada ali no final quando o Luciano saiu, porque o São Paulo tava jogando com o homem a menos, não marcava, não chutava, não armava, não fazia nada. Ele e nada ontem tava a mesma coisa, e no primeiro jogo também. Então os 2 jogos o São Paulo jogou com a menos. Sobre aquele lance de ser o último homem ou não, o carrinho lá que o zagueiro do Atlético deu, assim,
Ao meu ver, eu acho que não foi pra vermelho, tá? Acho discutível. Queria que fosse vermelho? Opa, queria, claro. O importante é a gente ganhar e passar. Mas eu acho que não foi pra vermelho, acho que era bem discutível. Porque já tinha acho que era outro zagueiro, era o lateral do Atlético que estava próximo à jogada, que acho que na correria ele ia chegar até porque era o Wellington Rato. Eu não acho o Wellington Rato um jogador muito rápido, mas acho que se desse vermelho, ok, mas como não deu também, acho que ok. Acho que não é por isso que o São Paulo perdeu ou deixou de se classificar. Acho que não dá pra jogar a culpa em cima disso. A postura do time em campo é que, ao meu ver, que é o responsável por tudo isso. Porque teve muitas outras chances de construir jogadas e tudo mais e não conseguiu construir nada. Tá bom? Me digam aí o que vocês acharam do vídeo, o que acharam do jogo de ontem. Quero a opinião de vocês do jogo de ontem. Vê se vocês concordam com o que a gente comentou aqui, o Pilhado comentou lá, enfim. Deixa seus comentários aí. Curte, comenta, ajuda o canal a crescer aí, por favor. A gente tem trabalhando em cima disso. A gente trabalhava com outro canal e aí a gente foi hackeado, perdeu o canal e agora vamos tentar não desistir e dar sequência nesse canal aqui. Valeu, fui!